Porque agora a gente vai falar de um assunto, gente. Vem comigo aqui, Darlan, que está em destaque, principalmente nas redes sociais. Nos últimos anos, a harmonização facial se tornou uma tendência, a gente sabe, e ficou aí cada vez mais popular, mais acessível, né? As pessoas recorrem ao Botox, que é a toxina botulínica, né? O nome popular, preenchimento, lifting, tudo para buscar aí uma versão melhorada, digamos assim, de si mesmas. Não só para se sentirem mais bonitas, com mais autoestima, mas também, vamos falar a verdade, por se compararem com outras pessoas, até na tentativa de seguir aí um padrão de beleza tido, né, estabelecido como o melhor, como o mais moderno, como o mais aceitável. Por exemplo, a GK, que é influenciadora e humorista, comentou, inclusive, recentemente sobre o seu vício, gente, em procedimentos estéticos e disse que, após diversas transformações, começou a achar tudo, abre aspas, muito bizarro, fecha aspas. E tem muitos outros famosos, inclusive homens, se arrependendo. Ó, a gente até está mostrando para vocês alguns antes e depois. A gente mostrou ali a Sheila Carvalho, também a ex-dançarina do grupo El Chan. Enfim, outros cantores que estão... Lucas Luco também, que a gente está vendo aqui na imagem, retirando produtos do rosto. Essa onda de retirada desse produto é a chamada desarmonização facial. A gente vai entender mais sobre isso agora com a dermatologista Mariana Scribel, que está ao vivo aqui com a gente. Doutora, muito boa tarde para você, bem-vinda ao Conexão RS. Doutora, muito provavelmente a gente está chegando num ponto que possivelmente a gente sabia que ia chegar, né, doutora? Ainda mais você que é da área. Quer dizer, muito procedimento, muita coisa, o pessoal sem limites, muitas vezes pedindo para os médicos alertando, ó, tá bom, não mexe mais, e as pessoas sem limites, acho que é essa palavra mesmo. A gente está chegando a um ponto que as pessoas estão vendo que tá ficando feio, né, doutora? Vamos falar a verdade. Muito boa tarde para você. Boa tarde, Bruna, boa tarde para todo mundo. Bom, eu concordo totalmente contigo e é o que a gente está vendo, né? Esse exagero de procedimentos, né? Principalmente do preenchedor de ácido hialurônico, que é o que está causando essa deformação no rosto das pessoas, né? O excesso. Eu sempre falo assim, o preenchedor com ácido hialurônico que causa essa volumização, ele é excelente quando ele é feito de forma adequada. O problema é quando é em excesso ou feito de forma inadequada, que realmente começa a ficar com essa aparência mais bizarra, as pessoas vão perdendo a identidade delas, né? E em vez de se embelezar, na verdade, acabam ficando com uma aparência que as pessoas não acham bonito. Então, hoje, no consultório, o que eu vejo é as pacientes chegarem e pedirem para não fazer isso. Elas querem, que a gente chama de gerenciar o envelhecimento, que é envelhecer melhor, né, mas sem mudar a sua identidade, seus traços. Então, a gente pode usar esse tipo de procedimento, né, mas usar com cautela para que a gente não transforme o rosto da pessoa, né? Então, por isso que agora está vindo essa onda de desarmonização, que é a retirada desse excesso de produto, que, graças a Deus, é possível ser feito, né, para conseguir voltar a um ar mais natural, que é o que a gente busca, naturalidade. Doutora, eu vou pedir para o pessoal colocar as imagens desses artistas, dessas celebridades que a gente falou ali, a Sheila Carvalho, enfim, o antes e o depois, ó, acabaram de colocar aí para a gente ver, doutora. Eu quero que você, se puder deixar nessa imagem ali da Sheila Carvalho, queria que você falasse, doutora, você falou sobre o preenchedor com ácido hialurônico, né, que é esse preenchimento, que traz mesmo essa fisionomia desse rosto inchado, quadrado, mas ele também é aplicado na boca, quer dizer, as mulheres ficam com aquela boca de pato, como se diz, aquele lábio muito inchado. A gente está vendo aí, ó, a Sheila Carvalho. Queria que você comentasse um pouquinho, doutora, do antes e depois dessas imagens que a gente está vendo aí. O que foi feito nesse caso? Assim, olhando pelas imagens que coloca aí, dá para perceber exatamente o excesso desse produto, que é o ácido hialurônico. Tu vê o lábio, né, realmente está mais inchado, tu vê os traços, a massa do rosto, o contorno, tá realmente um rosto inflado, que a gente chama. Não acredito que foi só isso que ela fez, né, ela provavelmente fez cirurgia plástica também, me parece, a região do nariz, mas a gente vê que está em excesso. O que acontece é o seguinte, a pessoa não coloca isso de uma vez só.
ela põe um pouquinho, mas dá para botar mais um pouquinho, daí coloca mais um pouquinho. Então, o rosto vai se transformando aos poucos, e às vezes a pessoa não se dá conta que está dessa forma. E existe também um problema chamado distúrbio dismórfico corporal. O que é isso? É aquela pessoa que não consegue se olhar no espelho e perceber que chegou o limite. Então, ela está com um lábio enorme, as pessoas percebem, mas ela ainda acha que o lábio está pequeno e pede por mais, e pede por mais. Então, a gente tem que entender que isso, muitas vezes, vem devagarzinho e vai aumentando ao longo do tempo, e às vezes pode estar associado, sim, a problemas psiquiátricos também, que faz a pessoa não se dar conta, né, desse excesso de produto. E aí, cabe ao médico, né, ao profissional, a colocar limite. Então, não é porque o paciente quer cada vez mais e mais que a gente tem que fazer cada vez mais e mais. Então, a gente tem que avaliar também adequadamente para não cometer esses excessos, né, que às vezes não é nem seguro para o paciente tanto o procedimento. E eu ia lhe perguntar, doutora, já que está tendo essa onda de desarmonização, quer dizer, as pessoas estão se dando conta que não está ficando bacana, que está desfigurando o rosto. Eu até fico impressionada, eu já vi fotos de mulheres, um antes e um depois, que nem parece a mesma pessoa, quer dizer, não é que mudou, ergueu um pouquinho a sobrancelha, botou um pouquinho de boca, não, é outra pessoa, a gente brinca, teria até que trocar a foto ali no RG, porque é outra pessoa, é outra pessoa. Como é que faz, doutora, para tirar tudo isso? Tem um risco também, é importante a gente alertar para as pessoas, tem um risco de tirar esses produtos? Como é que funciona esse pós? Assim, riscos existem, né? Então, assim, qualquer procedimento, né, mesmo que seja minimamente invasivo, como é esse tipo de procedimento que é o preenchedor com ácido hialurônico, existem riscos e riscos graves para a execução do procedimento. Então, tem que ser algo muito bem feito tecnicamente, né? Não só para ficar esteticamente bom, mas também para trazer segurança para o paciente no momento que a gente está fazendo. E para desfazer também existem riscos, tá? Então, assim, existe um produto chamado hialuronidase, que é uma enzima que a gente injeta no local onde tem esse produto, o ácido hialurônico, que desmancha esse ácido hialurônico. Então, a gente consegue reverter dessa forma. Porém, se a pessoa tiver uma alergia à hialuronidase, né, alguma reação, pode causar outros problemas também. Então, a gente tem que entender, quando estiver fazendo um procedimento estético, que tudo tem que ser colocado na balança, né? Risco, benefício, e o ideal é ir devagar para a gente chegar num ponto, não ultrapassar, né, o limite, né, o sinal vermelho, para que mantenha a naturalidade, para que não altere a identidade da pessoa, como tu mesma disse, né, que às vezes a pessoa fica desfigurada, então não é adequado fazer isso, não é seguro fazer isso, né, e depois pensar que para retirada é possível, sim, porém não é isento de riscos, pode sim ter alguma reação no momento de retirar o produto. Isso é feito de ácido hialurônico, que existe essa enzima, porém, existem preenchedores que não é o ácido hialurônico, por exemplo, o metacril, que é algo que a gente não indica fazer e que não tem como retirar. Então, se a pessoa ficar... Como? É o PMMA, né? PMMA, que é o Isso, a gente metacril que até a já gente chama. falou aqui que tem muitos, antigamente se colocava, mas a gente também já trouxe aqui em outro momento no programa o quanto ele é danoso, o quanto não se aplica de fato ele no rosto, mas tem profissionais, nem sei se dá para chamar assim, né, doutora, que acabam aplicando. Eu acho que tem que confiar muito também, né, doutora, no médico, porque como você falou, o profissional vai dizer, ó, até aqui, tantos ml, mas que isso não é possível. E talvez recusar, dizer para a pessoa, ah, esse procedimento eu não vou fazer. O problema é que tem profissionais que fazem, né? Totalmente. Às vezes o paciente vai pedindo e a pessoa vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. O profissional vê que passou do limite, mas ele continua fazendo. Então, na minha opinião, isso é antiético, né? Tu não tá, assim, realmente cuidando da saúde da pessoa, então eu não acho que é o caminho adequado. Por isso que realmente escolher um bom profissional, né, que tenha ética, cuidado, faça com calma, converse bem com o paciente, explique, né, riscos, benefícios, para que isso seja tomada uma decisão realmente de forma madura. Né? Então, realmente, assim, escolher o profissional adequado, o produto adequado, né, seguro, fazer de forma adequada no ambiente seguro, isso é fundamental. Risco, a gente está falando aqui das consequências dessa harmonização que não dá muito certo, desse excesso, né? O risco disso, além de ser essa questão de mudar a aparência da pessoa a ponto de se transformar numa outra pessoa com uma aparência totalmente diferente, a gente sabe que o excesso de produto também pode ter risco a médio e longo prazo na saúde da pessoa. É importante a gente falar sobre isso também, doutora.
É verdade, o excesso de produto também pode dar, às vezes, reações alérgicas, tá? Por exemplo, a pessoa pode ter algum outro problema de saúde e dar uma reação no local onde foi aplicado o produto. Então, o PMMA, que é o pior deles, né, que pode migrar, ou seja, sair do local que a gente aplicou e até migrar para outro órgão. Então, isso é algo de risco. Por isso que a gente não escolhe, a gente tem que saber escolher produtos de qualidade para fazer, para realmente deixar o paciente numa situação segura a curto, médio e longo prazo. Isso é bem importante. Com certeza. Eu acho que até a gente pode aqui traçar um paralelo com a questão da tatuagem. Uma época era moda, muitas pessoas fazendo tatuagem. Agora a gente está vendo uma onda de pessoas querendo remover essas tatuagens, né? A mesma coisa os procedimentos. Começou a ser moda também, mais profissionais foram se capacitando, fazendo cursos aí para poder aplicar. E agora também muita gente tem toda a questão do pagamento, parcelamento, enfim, está mais acessível financeiramente. Antigamente eram só pessoas realmente com uma condição financeira aí bem boa que podiam fazer. Agora não, está se popularizando por esse motivo. Mas eu acho que é uma onda, doutora, como tudo, né? A gente tem nessa questão da área da estética, eu vejo muito isso também. Agora a moda é o bocão, daqui a pouco já não é mais. Depois, uma época, sobrancelhas, a moda era a sobrancelha fina, bem arqueada. Agora a moda já não é, era pintar, agora a moda é deixar natural. Eu acho que tudo são momentos, mas a gente está falando de produtos, né, doutora? A gente está falando de coisas que envolvem a saúde, não é só uma tatuagem que você tira, quer dizer, um produto que você coloca para dentro do teu corpo e que em excesso pode te prejudicar, né, doutora? Sem dúvida, né? Então, assim, a gente tem que entender que não é fazer um procedimento, não é que nem no shopping lá comprar uma roupa, tu entende, né? Não, a gente não pode banalizar. O que tu está dizendo é que hoje em dia está ficando cada vez mais banal esses procedimentos. Mas daí começa a vir as complicações, né? Então a gente tem que realmente cuidar, né, como vai ser feito e cuidar com as modas. Porque hoje é bocão, hoje é a sobrancelha tal, mas depois já não é mais. A gente tem que avaliar que o importante é o belo, que é o belo eterno, que eu chamo, é a gente manter a nossa melhor versão para ser bonita sempre, não entrar na moda, porque a gente se arrepende depois. E como tu disse, a tatuagem às vezes também vem com arrependimentos, e isso também a gente vê no consultório para tentar tirar, não é tão fácil. Doutora, antes da gente encerrar, vamos passar algumas dicas, então, para mulheres e para homens também, de o que eles podem fazer, como é que eles podem cuidar da pele em casa, cuidados no dia a dia, que podem ajudar a ter uma pele bonita, saudável. E lembrando, o tempo passa, gente, a nossa pele dá sinais, e que bom, né, doutora? Porque esses sinais também mostram que a gente está aí, está vivo, está acompanhando essa passagem do tempo, né? Sim, a gente quer viver bastante, né? Cada vez a gente vive mais. Então, buscar envelhecer bem. E como a gente envelhece bem? Né? Então, o melhor é ser preventivo. Então, desde o começo, cuidar da pele, né? A mãe lá com o filho pequeno, criar essa rotina, esse hábito de cuidados com a pele. Qual é o principal cuidado com a pele? O principal é o uso do protetor solar, evitar a exposição solar. Sem dúvida, esse é o melhor creme anti-idade, né? Que a gente vai prevenir o envelhecimento precoce e doenças de pele. Então, cuidar a higienização correta da pele, usar o filtro, né? Muitas vezes, às vezes, usar hidratante adequado para o seu tipo de pele. Então, esse tipo de cuidado, sem dúvida, é o mais importante. A gente sabe que a gente vai envelhecer, rugas todos nós envelhecemos, vamos ter. Então, existem como a gente dar uma atenuada nisso, né? Mas a gente entender que o tempo vem, né? E existe como a gente envelhecer bem, a gente pode ser bonito em todas as idades, né? Não é só quando a gente é bem novinha que a gente pode ser bonito, a gente pode ser bonito em todas as idades. Então, eu acho que investir na prevenção é o mais importante, o principal é o uso do protetor, e agora no verão, principalmente. É o ano inteiro, não é só no verão, mas no verão, cuidar ainda mais, porque a gente acaba se expondo mais ao sol. Certo, doutora Mariana, dermatologista. Muito obrigada, doutora, pela tua participação. Uma boa semana. Obrigada, tudo de bom para vocês. Obrigada. Gente, intervalinho rápido, mas antes...